Olá, já lhe ocorreu de você ter perdido uma grande oportunidade na vida? Tenta puxar pela memória algumas ocasiões no passado em que você deveria ter tomado uma postura, uma decisão e simplesmente você acabou deixando para lá e posteriormente, voltando ao passado, a sua memória lhe disse: puxa, perdi uma grande oportunidade. Já aconteceu isso com você? Eu penso que sim, eu acho que todos nós já passamos por situações assim, não é? Eu quero contar para vocês hoje uma história também em que o apóstolo Pedro também passou por algo muito semelhante. Só que ele soube aproveitar uma grande oportunidade. Eu quero ler para vocês o texto que está no capítulo 21 do Evangelho de João. João capítulo 21 diz assim, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Essa história é uma história muito bonita e narra um momento muito importante da vida do apóstolo Pedro. O contexto dessa história, irmãos, se dá exatamente após um momento muito difícil da vida de Pedro. Pedro havia negado o Senhor Jesus. Ele havia negado o Senhor Jesus por 3 ocasiões. Isso na cidade de Jerusalém, por ocasião da prisão de Jesus. Então, ele chorou amargamente e se retirou daquele lugar. Entretanto, no domingo da ressurreição, Pedro esteve lá no sepulcro e viu o sepulcro vazio. Ele esteve lá junto com João e Maria Madalena. Ele também já tinha visto o Senhor Jesus ressuscitado. Ele já tinha passado por essa experiência. Mesmo depois disso, mesmo depois de ele ter visto Jesus ressuscitado, ele toma a decisão de voltar a pescar. E é exatamente nesse contexto que se dá a passagem que estamos tratando hoje. Pedro teve a oportunidade de se retratar com Jesus, de colocar a sua vida novamente em ordem, no mesmo compasso do Senhor Jesus. Entretanto, ele não fez, ele perdeu aquela oportunidade. E ele então acha que as coisas não vão mais mudar, que ele não será mais útil. Ele entende que a sua autoridade se foi. Então ele pensa consigo mesmo: bom, a única coisa que eu sei é pescar, eu fui pescador a minha vida inteira, então eu vou voltar a pescar. E é o que acontece, e ele acaba levando os outros seus colegas para a pescaria também. Hoje, na nossa reflexão, nós queremos falar sobre vencer o medo e se encontrando com Jesus.
vencendo o medo e se encontrando com Jesus. Nós vamos analisar 3 aspectos da vida de Pedro nessa passagem em que ele venceu alguns dos seus medos. A primeira lição que nós aprendemos é que Pedro deixa para trás o medo de pensar que os seus pecados eram maiores do que o perdão de Jesus. Ele deixa para trás o medo de pensar que os seus pecados eram maiores do que o perdão de Jesus. Bom, a narrativa nos diz que eles estão pescando e uma voz chega até eles e a pergunta é: vocês têm alguma coisa de comer? E eles respondem: não. E Jesus diz: lancem a rede à direita do barco. E quando eles fazem isso, uma grande quantidade de peixes aparece na rede. João diz: Pedro, é o Senhor. E Pedro então começa a nadar em direção a Jesus. Por que Pedro tomou a decisão de voltar a pescar? Pedro tomou a decisão de voltar ao passado, de voltar a pescar, porque no seu coração não havia perdão para o seu pecado. No seu entendimento, Jesus não lhe daria uma nova oportunidade. Na sua concepção, ele não se julgava capaz o suficiente de ser um seguidor, de ser um discípulo, de ter a sua vida restaurada. Então, Pedro, mesmo tendo visto Jesus, mesmo tendo tido a oportunidade de estar com Jesus após a sua ressurreição, ele não se atreve a se aproximar. Ele não se atreve a manter comunhão. Ele está vendo Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, mas o seu coração ouvia uma voz, os seus ouvidos ouviam uma voz que era: Pedro, esquece. Pedro, não há perdão para você. Mas quando ele vê Jesus, ele não desperdiça mais uma oportunidade. Ele diz: eu preciso estar com Jesus. Então, quando Pedro se atira no mar da Galileia, ele vence o medo, ele deixa para trás o medo de pensar que os seus pecados eram maiores do que o perdão de Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que quando Pedro mergulha no mar e vai em busca de Jesus, ele deixa para trás o medo de não vencer o mar para se encontrar com Jesus. Ele mergulha e deixa para trás o medo de não vencer o mar para se encontrar com Jesus. O texto nos informa que eles estavam a uma certa distância da terra firme, aproximadamente 100 metros. 100 metros, para quem está nadando numa piscina, numa lagoa, é diferente de quem está no mar. Nós bem sabemos que ali não era verdadeiramente um mar, era um lago, mas era um lago que muito repentinamente era varrido por grandes ondas devido às mudanças do tempo, não é? Então, lançar-se no mar era uma incógnita. Ir até Jesus nadando era uma incógnita. Abandonar a segurança do barco e dos demais companheiros era um grande risco. Mas Pedro tem uma necessidade muito grande de se encontrar com Jesus, porque ele tem coisas para serem tratadas, ele tem feridas abertas. Pedro tem todo um passado para ser recuperado. Pedro tem todo um passado para ser colocado a limpo com Jesus. Existem circunstâncias que somente ele e Jesus precisam conversar. É por isso que ele deixa essa segurança do barco, ele deixa a segurança dos seus companheiros. Ele vence o mar porque ele precisa vencer uma distância que o separa de Jesus. Da mesma maneira como Pedro venceu o mar, existem muitas pessoas hoje que estão a uma certa distância de Jesus e essa distância precisa ser vencida, precisa ser quebrada. Essa distância que Pedro tinha era um obstáculo físico, era o mar. Muitas pessoas se distanciam de Jesus por conceitos ou preconceitos, ou por situações as mais diversas. Essas situações precisam ser vencidas. E o melhor, elas podem ser vencidas. Quando Pedro vai para o mar, ele deixa para trás o medo de não vencer o mar. Ele podia pensar: será que eu vou conseguir chegar?
mas ele precisava aproveitar aquela oportunidade, então ele vence o mar. Uma terceira lição que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos, quando ele mergulha em busca do encontro com Jesus, ele deixa para trás o medo de pensar que não há mais novidades na vida com Jesus. Ele deixa para trás o medo de pensar que não há mais novidades na vida com Jesus. Pedro era o principal dos discípulos, não é? E ele também se julgava assim. Quando Jesus por várias vezes conversava com os discípulos, ele dizia: Senhor, esses outros podem te abandonar, eu jamais, o Senhor não me conhece muito bem. É bem verdade que Jesus conhecia Pedro profundamente, assim como ele conhece o meu coração e conhece também a sua vida profundamente. Pedro, ele se vê tão mal consigo mesmo depois que ele nega Jesus. Ele se sente tão mal, ele se sente tão diminuído, ele se sente tão mínimo, tão pequeno, que no seu coração ele fala: não dá mais, a minha vida com Jesus já acabou, a minha vida espiritual já era, eu não serei reaproveitado, não serei colocado novamente no meu lugar, então o que eu tenho a fazer é voltar a fazer o que eu sempre fazia, por isso vou pescar. Pedro achava lá no seu íntimo, irmãos, que não havia mais novidade de vida com Jesus. Entretanto, quando ele vai até a praia e entra em comunhão com Jesus, Jesus o restaura e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: Pedro, volte a fazer o que você estava fazendo. Volte a fazer aquilo para o que eu te chamei. Volta ao ministério, Pedro. Jesus o pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes. 3 vezes ele havia negado e foi perdoado plenamente. Irmãos, tem muitas pessoas que estão assim exatamente como Pedro, que acham que a vida com Jesus acabou, que acham que não há mais novidade de vida com Jesus. Mas é preciso vencer esse medo. Jesus Cristo faz novas todas as coisas. Concluindo a nossa reflexão de hoje, é necessário que nós nos encontremos com Jesus. É necessário que entendamos que há sempre uma novidade. A vida com Jesus sempre nos dá novas coisas, novas oportunidades, novo alento, nova vida, novas oportunidades. Lucas capítulo 15 é a história do filho pródigo e ele toma uma decisão motivada pelo Espírito Santo de Deus quando diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele garoto dessa história tão bem conhecida, ele também achava que não haveria mais lugar de filho dentro da sua própria casa. Quando ele volta para casa, o pai lhe restabelece. A mesma coisa com você. Nunca pense que o Senhor não pode lhe restaurar, lhe reabilitar, lhe firmar a fé, lhe firmar os passos numa nova jornada cristã. Mas é necessário que você vença as barreiras que lhe separam de Jesus. Essas barreiras precisam ser vencidas hoje e você pode vencê-las. Livro do Salmo, capítulo 51, diz assim, o salmista Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versos 4 e 17. Certamente, hoje você está diante de uma nova oportunidade de retornar para o Senhor, de voltar para os braços do Pai, de voltar à casa do Pai, de voltar à comunhão com o Senhor. Eu não sei quantas oportunidades você já deixou para lá. Quantas vezes você já teve essa oportunidade e resolveu deixar por uma outra oportunidade? Será que hoje não é dia dessa oportunidade ser agarrada? A palavra de Deus para você hoje é tempo de voltar.
Hoje é tempo de perdão, hoje é dia de reabilitação, hoje é dia de vencer as barreiras que nos separam de Jesus. Faça isso, aproveite essa oportunidade e volte para Jesus. Reconcilie-se com o Senhor, volte à comunhão com os irmãos, volte à comunhão com o Pai, volte à comunhão com a casa de Deus. Pedro teve oportunidades e desperdiçou, mas aquela ele disse, hoje não. Hoje é o meu dia com o meu Senhor. Que hoje seja o seu dia com o Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu quero rogar ao Senhor por todos aqueles que estão assistindo a palavra do Senhor e ouvindo-a no dia de hoje. Que hoje seja um dia de reconciliação, que hoje seja um dia de volta à presença do Senhor, de volta à comunhão com o Senhor. Que hoje seja o dia do perdão, seja o dia da reconciliação, o dia da volta, o dia de salvação. Eu rogo por esses que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra fale ao seu coração e lhe traga restauração no dia de hoje. Se essa palavra foi útil a você, eu convido você a divulgar essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas do seu contato. Plante essa semente, divulgue-a, espalhe. Por quê? Porque existe muita gente que precisa voltar para Jesus. Existe muita gente que precisa dessa palavra, uma palavra de restauração, de salvação, de uma nova oportunidade. Lembre-se, não desperdice essa oportunidade. Hoje é dia de você voltar para Jesus. Volte para Jesus. Sintonize a sua vida. Sintonize com Cristo. Que Deus lhe abençoe grandemente. A sua vida, a sua casa e a sua família. Assim que nós pudermos nos reunir, eu gostaria muito de ter você conosco na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, Rua dos Franceses, número 15, aqui no bairro do Bexiga, na cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.